Eu já li aqui os temas que você vai tratar, mas eu vou reler aqui. Você vai falar de Lula em Paris, da tensão no Congresso por conta do Banco Central, né? E semana que vem o tema será a reforma tributária. Você já faz aí também um gancho aí, já traz um gancho e vai falar dessa excentricidade dos muito ricos, né? Que joga dinheiro fora e a própria vida, né? Por exemplo, para visitar o Titanic, os destroços do Titanic, enquanto milhões morrem na migração. César, Lula em Paris, qual foi... Um dado curioso aí que eu queria que você agregasse nessa ida a Paris é o pedido de Macron para participar da reunião dos BRICS, né? Isso já acho que tem umas 2 semanas, né? O que esse cara quer fazer lá? Mas vamos lá, Lula em Paris. Aí, essa questão aí do Macron mostra simplesmente que a Europa deu um passo completamente errado, não é? Em se subordinar inteiramente aos Estados Unidos para sancionar economicamente a Rússia, não é? Que está em guerra na Ucrânia contra as forças da OTAN que financiam, não é, o Zelensky, não é, e o seu regime fascista para invadir a Rússia. A Rússia simplesmente, já sabendo disso há muito tempo, não é, adotou posições preventivas. Ali é uma guerra defensiva. A Rússia, para não ser atacada pela OTAN, que está sendo armada, não é, pelos Estados Unidos desde 2014, quando ela deu o golpe lá na Ucrânia e colocou, né, derrubou um governo democrático e preparou as bases políticas para o avanço do fascismo lá, não é, vem sendo financiada a Ucrânia pela OTAN para alcançar o objetivo máximo da OTAN aliada aos Estados Unidos, que é expandir o poder, né, americano no leste. Ocorre que a Rússia, né, que se aliou à China, né, é um poder militar tão forte quanto os Estados Unidos, e agora, aliado ao poder comercial da China, tornou-se uma barreira quase que intransponível para os americanos. Então, a Europa, que se submeteu às imposições de Washington para sancionar economicamente a Rússia, né, ela acabou se lascando, porque a Rússia é a grande fornecedora de energia para a Europa, energia a custo baixo, né? Então, você tem aí os Estados Unidos sancionando a Rússia e proibindo a Europa de comercializar com a Rússia e levando os europeus a comprar energia mais de 20 vezes mais cara do que a oferecida pela Rússia aos europeus. Resultado, economicamente a Europa está em frangalhos, um país como a Alemanha, poderosíssima, a maior potência econômica da Europa, está em situação completamente vulnerável, a França igualmente, e a França e a Alemanha são os 2 maiores países europeus que têm reflexo direto no restante da economia europeia. Ora, o Macron, vendo que a vaca está indo para o brejo na Europa, né, e eles vão perder a eleição, essa turma aí que está no poder hoje na Alemanha, na França, eles vão perder o poder nas próximas eleições parlamentares, porque jogou a sociedade num beco sem saída, não é? Tanto que o Macron já faz 1 mês e pouco, ele
teve a coragem de ir lá conversar com o Xi Jinping na China, né? E, naturalmente, o Xi Jinping convidou ele lá para se ingressar ou se aproximar da nova força econômica mundial que está surgindo, que são os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, que estão agregando mais de 19 países até o momento para engrossar o BRICS, né? Que é uma nova força econômica mundial cuja base é a moeda BRICS, né? Que vai nascer aí como força muito grande para, vamos dizer assim, peitar o dólar, né? Fazer comércio com a moeda chinesa, as moedas locais, e isso está empolgando a Europa, está empolgando a Ásia, já empolgou a Ásia, a América Latina e os países em torno dos Estados Unidos, como o México, a América Central, né? Cuba, Nicarágua, essa turma toda aí está abrindo-se as relações com os BRICS, com a China, com o processo de desdolarização, e o Macron, nesse cenário, né, que recebeu essa semana lá o Lula, pediu para chegar perto dos BRICS, porque senão ele vai perder a próxima eleição parlamentar. E também lá o Scholz, lá da Alemanha, que é um arrogante danado, querendo brigar com a Rússia, mas sem armas. Não tem condições. E a Rússia está dizendo que espera eles chegarem para ver. Aí aconteceu o que a gente sabe, né? No início de 2001, a Rússia, sabendo dos propósitos da OTAN, invadiu primeiro a Ucrânia, e é um processo muito doloroso, tem muita morte, tem muito desespero ali, tem muita destruição, como é típico de guerras imperialistas, mas ela está aguentando o tranco e já tomou partes lá da Ucrânia que é habitada pelos russos que moram lá há muito tempo, em Donbás, na Crimeia, etc. e tal. E a coisa está caminhando para um desfecho favorável ao Putin, embora a mídia ocidental esteja aí manipulando informações à torta e à direita, porque eles estão lá guerreando com um exército mercenário, pago a peso de ouro pelos Estados Unidos e europeu, enquanto a Rússia é um exército profissional que tem aí uma moral elevada para lutar em defesa da sua pátria, né? Como eles dizem lá, a pátria é grande. Agora, o cara que é arregimentado nos exércitos mercenários só pensa em dinheiro, ali é só dinheiro. Então, eu acho que o Macron, no desespero, desculpe aí, foi pedir uma entrada lá no novo reinado monetário internacional, que é os BRICS. César, eu queria que você fizesse um link da guerra, da postura da Rússia, sobretudo em relação ao comércio, ao pagamento. Uma das primeiras medidas lá no início, né, foi estabelecer que qualquer pagamento pelo gás que ela estava vendendo tinha que ser em rublo. Eu não sei como é que essa situação permaneceu, se você tiver, traz. Mas, assim, na minha visão, isso estimulou muito essa possibilidade dos BRICS aí ter moeda própria nas suas negociações, né, nos seus comércios bilaterais, né? Aliás, isso é uma das reações dos Estados Unidos e dos imperialistas europeus com essa guerra, né? Com certeza. A primeira reação do Putin foi dizer que ia vender com as sanções econômicas americanas, ele não receberia nada em dólar, né? O dólar, para entrar na Rússia, tem que comprar o rublo, tem que converter a moeda em rublo e pagar em rublo
o que ele for comprar, né? Quem for comprar. A Europa, ela é completamente dominada pelo dólar, assim como o resto do mundo ainda hoje, desde Bretton Woods, em 1944, quando houve a Divisão Internacional do Trabalho, né, em que os Estados Unidos mandam no mundo, vamos dizer assim. Ora, o Putin, numa jogada geopolítica ousadíssima, disse que só venderia o petróleo dele, o gás dele, a energia e os fertilizantes, quer dizer, matérias-primas sem as quais a humanidade não sobrevive. Falou, não, aqui só entra agora, né, rublo. O dólar pode vir, mas antes de chegar aqui tem que ser convertido em outra moeda e eu vou acumular moeda nacional, né, para fazer as minhas transações comerciais com o resto do planeta. Isso aí, no início, deu uma mensagem que todo mundo tremeu nas bases, porque ninguém estava acreditando que o Putin teria bala para bancar essa jogada monetária, mas o fato é que ele aguentou o tranco porque tem por trás dele bombas atômicas, mísseis balísticos intercontinental com armas nucleares, e assim ele impôs, não é, uma nova força na relação com a Europa, que ficou sem o gás, que ficou sem os fertilizantes, tendo acesso a ele mediante a conversão monetária. Na sequência, ele fez um acordo com a China, que pode ser interpretado como um acordo militar e um acordo comercial, e desde então já vai para aí quase 1 ano e meio, né? Que eles começaram a guerra no início do ano passado, agora nós estamos no meio do ano de 2023, e a Rússia está assim, relativamente dominando a situação, porque os Estados Unidos, né, não estão conseguindo fazer uma força unitária contra Putin, que, por sua vez, é apoiado pelos chineses. Então, há uma tensão internacional cujas consequências, Negrão, é uma onda altista de preços no Ocidente que, né, pressiona a inflação, né, e leva os bancos centrais como alternativa neoliberal desesperadora, mas sem resultados previsíveis, que é tentar controlar a alta dos preços através do aumento da taxa de juros. Isso só joga a economia mundial no buraco, né? Que o nosso Banco Central aqui está seguindo esse remédio que é ditado pelos bancos centrais aliados ao Banco Internacional de Compensações, na Basileia, controlado pelos Estados Unidos, né? Essa que é a verdade. Ora, essa situação, ela joga o Ocidente na completa falta de expectativa e perspectiva para a economia ocidental nos próximos 6, 12 meses. Porque o Banco Central americano e o Banco Central europeu, né, estão soltando comunicados no sentido de que não é hora ainda de... quer dizer, a inflação continua pressionando por conta da própria guerra e a arma que eles têm é um juro alto que se volta contra o próprio Ocidente, porque a Rússia, aliada à China, né, e que a China, por sua vez, é a líder do comércio internacional, está trabalhando aí, né, com bancos públicos, jogando mercadoria e investimento no mundo a uma taxa de juros de 3% ao ano. Então, enquanto os Estados Unidos, a taxa de juros já está passando de 5%, porque eles não conseguem segurar a inflação, né? Na verdade,
A verdade é essa. E o reflexo disso é em todo o Ocidente, inclusive e principalmente aqui no Brasil, porque tivemos ontem, né, a decisão, anteontem, a decisão do Banco Central de ficar mantendo em 13,75% a taxa de juros básica da economia, enquanto a inflação está na casa dos 5%. Como é que o país vai desenvolver? Né? Não tem. Essa é, né, o assunto que eu coloquei aí para você, o fato que vai começar a gerar uma tensão muito grande dentro do Congresso. Os congressistas, mesmo os majoritários de direita, vão achar bom a manutenção de uma taxa de juros absurda dessa, que prejudica o desenvolvimento dos seus estados, dos seus eleitores, né? Que inviabiliza a reforma tributária que o governo quer tocar a partir da semana que vem, de maneira mais célere. A coisa realmente está numa situação de impasse. Exatamente. Você ontem fez um pouco essa conexão com da postura do Campos Neto e com o Banco Central, o Fed lá dos Estados Unidos. Aí você traz essa apanhada importante em relação à Europa, né? Então há essas conexões, como você coloca. Agora, a reação, e ontem a gente. Que fazer, né? Agora começa a reação, né? Tem brechas, você inclusive trouxe uma ontem, mas o parlamento já começa a contestar. E que você acha que pode avançar aí no parlamento essa contestação? E o que na prática poderia ocorrer? Né? Derrubar essa lei da autonomia, forçar a demissão de Campos Neto, mas também ele tem uma equipe ali, enfim, como é que ficaria essa composição ali dentro do Banco Central? E, enfim, qual, na sua opinião, deve ser essa reação na prática do Congresso Nacional? Você tocou aí no ponto central, fulcral, né, Negrão? Que é realmente um assunto desse caindo como bomba atômica dentro do parlamento. Nós temos hoje o Congresso onde a maioria é de direita, né? Mas com o executivo de esquerda. Então, o governo não consegue governar e o parlamento igualmente impede o governo de seguir com as suas pautas. Ora, é um impasse, né, em que, apesar disso, nós estamos tendo sinais, né, da resistência da economia brasileira a essa avalanche, né, neoliberal do Congresso. Né? A inflação está caindo. Por quê? Porque os salários estão muito baixos, né? Então não há consumo suficiente. Né? Há uma oferta maior do que a demanda, então os preços caem, porque a conjuntura econômica comandada pelo Banco Central ela é recessiva, joga para baixo os preços, nós estamos caminhando rumo aí a uma deflação. Né? E deflação não é bom nem para o capital, nem para o trabalho. Né? Destrói os dois ao mesmo tempo. Né? Então, o fato é que realmente temos aí um Congresso que, de um lado, a Câmara amplamente majoritária, né, comandada por um neoliberal, né, obediente ao mercado financeiro, ou seja, protetor do Banco Central independente, que não deixa o Lula governar, e de outro você tem aí o Senado, que é lá do Rodrigo Pacheco, né, que também, né, é um liberal, ocorre com o seguinte problema nas costas. Enquanto a Câmara é a representante do povo,
o Senado é representante dos estados. E os estados, né, estão preocupadíssimos com a reforma tributária que a Câmara está querendo aprovar a próxima semana. A Câmara quer uma reforma tributária que não atende os interesses dos governadores. Os governadores vão perder renda com a reforma tributária que o Congresso, a Câmara está discutindo. Por que isso, César? Por que não querem? Que é suicídio político, né? Não, porque é o seguinte, eles vão criar a proposta essencial da Câmara é criar um imposto sobre valor agregado, né? Que acaba com os impostos dos estados, como o ICMS e o ISS. E cria outros, e cria esse valor agregado com alíquotas diferenciadas que agrada um, desagrada outro. É aquele joguinho de vareta, você sabe? Aquele jogo que a meninada fazia. Você fica puxando uma vareta e cai tudo, né? Então, aí começa o jogo novamente. Então, a Câmara propõe uma reforma tributária, né, para simplificar o sistema tributário brasileiro, que é um caos total, mas, né, os governadores estão desconfiados dessa armação, né, tributária que pode prejudicar. Deu uma travada aí. Alô? Voltou. O que é que eu vou levar com isso? Né? Vou abrir mão do meu ICMS, Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviços, que é a grande fonte de renda dos estados, né? E o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, né? A soma desses dois é a renda dos estados. Vão mexer nele e substituir por um imposto de valor agregado cobrado no destino. Né? Você fabrica mercadoria e, em vez de cobrar o imposto antecipado, o imposto só será cobrado lá na ponta do consumo. Né? Então, os estados já de cara, né, vão ficar, poxa, agora o imposto eu vou esperar o consumidor consumir o meu produto e dinheiro entrar. Antes eu pegava esse dinheiro antecipado e já fazia minhas despesas. Ora, é um complicador político num país continental que tem 27 estados. Né? Então, e todos endividados. Né? A grande dívida pública brasileira, que está chegando perto dos 100% do PIB, é uma dívida dos estados, né? Avalizada pelo governo federal, né? Junto ao mercado financeiro. Então, os estados estão preocupadíssimos. Né? O Senado, que representa os estados, né, vão votar num segundo momento. Primeiro, eles vão aprovar esse lance lá na Câmara, né, com essa maioria aí conservadora, né, para beneficiar aí os capitalistas que estão dizendo que estão pagando muito imposto. Né? Então, e os trabalhadores, que são os que mais pagam impostos, né, vão ter o fim do imposto indireto. A ideia é acabar com o imposto indireto, porque a carga tributária mais alta ela incide sobre o consumo dos trabalhadores. Você compra 1 quilo de arroz, paga quase 30% de imposto indireto em cima do arroz. Da gasolina, disso, daquilo outro. Então, quem paga realmente imposto no Brasil é o trabalhador. Quem não paga nada é o capitalista financeiro, que gira os seus títulos sem pagar imposto, os capitalistas da produção e do consumo,
que não pagam imposto porque eles transferem o que eles recolhem para, né, os trabalhadores pagarem por meio do imposto indireto. Então, se eles acabam com essa estrutura injusta do sistema tributário brasileiro, né, vai jogar a conta, né, nas costas dos governadores quando o projeto chegar lá no Senado. E desde já, ontem, os governadores estavam todos em Brasília, já chiando. Eu não, peraí, como é que vai ser? Pá, não, me tira dessa. Então, está um caos. Esse assunto vai ser alavancado semana que vem, a gente vai acompanhar com atenção essa coisa aí, porque realmente a atenção divide a Câmara e o Senado. Ora, os dois líderes do Senado, os dois líderes do Congresso, no Senado, o Rodrigo Pacheco, e na Câmara, o Arthur Lira, vão ter que conversar muito para harmonizar as posições conflitantes deles, né? Então, aquele jogo. Tem que o jogo começar, Negrão, e a gente ir acompanhando para ver como é que está andando a roda gigante, né? Exatamente, Lula e Paris, você não esmiuçou muito aí a questão, você começou lá, mas eu queria saber resultados dessa ida à Europa, Vaticano, Roma, Paris, o presidente foi muito recebido em todas essas... Olha, essa viagem do Lula aí foi uma bola certa, como sempre tem sido as bolas que ele joga na política internacional, né? Foi recebido pelo Papa, que está com o Lula na proposta de fazer a paz lá na Ucrânia, tentando levar, né, a Ucrânia e a Rússia a sentarem, né? Mas aquilo ali vai ser complicado porque, principalmente os Estados Unidos, que está armando a Ucrânia, não quer paz. Ele está jogando dinheiro em cima de dinheiro e muito dinheiro na Ucrânia para ela invadir a Rússia, que, por sua vez, está totalmente armada, esperando esse bote, né? E agora o perigo é uma decisão assim que quem é que vai apertar o gatilho primeiro? E esse gatilho? Esse gatilho vai ser uma bomba nuclear, pô? Uma bomba ou não? Né? Vai ser preventivo? Vai ser limitada? Porque vai ser um estouro nuclear aí de maneira limitada, não pode ser assim de maneira abrangente, porque aí mata todo mundo e não tem a quem o que comemorar, se é que se comemora vitória, né, numa guerra nuclear, porque o prejuízo é monstro. De qualquer forma, né, a guerra aí, né, está mobilizando todos, né? E o Lula tem a proposta dele, né? A China tem a proposta dela, né? A África agora fez a sua proposta, né? Os Estados Unidos não tem proposta nenhuma junto com a Europa, que para eles é a guerra e pronto, acabou, né? E o Lula foi na Europa essa semana encontrar com o Papa, somar as suas forças nessa disputa, né? E o Lula foi lá em Paris na sequência, né, fazer aí um lance muito importante, porque ele está atraindo Macron para o processo de paz, né? Queira ou não, porque como é que o Macron quer chegar lá na Europa, lá nos BRICS? Como é que ele vai chegar nos BRICS defendendo a guerra? Não tem o menor sentido, né? Então, ele está de saia justa. E justamente nessa hora em que os franceses estão
de olho no que o Macron vai fazer, chega o Lula lá convidado para um evento internacional em favor do equilíbrio ambiental global e faz um discurso em defesa da Amazônia, culpando o desequilíbrio ambiental no globo terrestre ao próprio capitalismo industrial. Eles é que fizeram isso, eles que têm que pagar. E foi aplaudido de pé. A Europa sabe muito bem disso, só falta alguém falar para falar, opa, tem razão, é isso mesmo. Ninguém fala, o Lula foi lá e falou. Né? Sucesso mundial. Né? Precisamos de dinheiro, aonde está o dinheiro? Em quem ficou rico com a exploração ambiental. São vocês mesmos. Tem que colocar dinheiro lá. Né? Porque, caso contrário, né? E fez um convite mundial para o mundo visitar lá o Pará na próxima reunião da COP. Né? Não sei se vai caber o mundo lá no Pará, né? Mas vai ser um espetáculo. Né? Ir ao Pará agora na próxima COP, né? Vai ser um show de bola. O Lula faturou muito bem faturado essa jogada internacional. E quem é que vai ser contra o Lula, né, nesse discurso ao qual ele acopla a defesa da paz na Ucrânia com uma aproximação entre os contendores? Porque, na verdade, Negrão, quem vai sentar na mesa para discutir a paz, né, vai ser a Rússia e os Estados Unidos. Né? Porque os Estados Unidos é o promotor indireto da guerra. Né? O Zelensky vai lá, né, vestido com paletó de tio Sam, né? Porque ele não tem autonomia, as forças dele estão todas vulneráveis. Né? Ele está ameaçando uma cruzada de guerra aí final há mais de 3 meses e não sai do lugar. Tá cadê a ofensiva, né, César? Cadê a ofensiva? Cadê a ofensiva? César, mas o mundo, a gente sabe, é dominado, a economia do mundo, né, a riqueza do mundo é dominada aí por uns 400, 500 bilionários, trilhardários, enfim. E esse povo, esses excêntricos aí, né, outros tantos que estão aí ganhando muito dinheiro, muito ricos, inventam aí essas excentricidades de pegar um submarino precário e lá ver os destroços do Titanic, pagando em real cerca de R$1 milhão, 200 e tantos mil dólares, né? E aí, arriscando a vida, como ocorreu lá, né? Então, eu queria que você, com esse gancho que você nos sugere aqui, falar disso, né? Que enquanto esse povo esbanja, torrar dinheiro, né? A gente tem aí bilhões de seres humanos passando fome. E você linka essa sua análise aí com a questão dos migrantes, né? Então, vamos aí ao nosso tema final aqui da sua participação hoje. Você vê o fenômeno da migração, Negão, né? O que ele é? É a invasão colonialista do primeiro mundo, né? Europa, Estados Unidos, né? Nesses países da periferia capitalista que não tem como suportar essa pressão, e as populações de lá, que já estão morrendo de fome lá sob as políticas colonialistas que os impérios impõem sobre eles, né? Sem emprego, sem condição de sobrevivência, essa turma sai da África, né? Para ir para os Estados Unidos, sai da Ásia, sai da África, sai da América Latina e vai tudo para a Europa, vai para os Estados Unidos. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos com a questão da América Central, sucateada pela política colonialista americana. Eles vão todos para bater na porta dos Estados Unidos. Quando chegar lá, tem um muro que não deixa eles entrar. Né? A mesma coisa na Europa. Né? Então, o cara atravessa o Mediterrâneo
com a balsa de plástico, né? E cai e morre 300, 200, 70, e aí vai criando uma situação internacional muito, muito perigosa, e esses capitalistas muito ricos não estão nem aí para isso. Agora, de repente, você tem aí uma coisa que chama atenção, que são 6 bilionários aí que fizeram um submarino para descer até onde está o Titanic, para fazer um passeio ali, né? Uma coisa totalmente excêntrica, enquanto que pagando $250 mil, né? Para cada um, para ir até lá no fundo do mar, ver como é que está o Titanic, que foi afundado em 1902. É um negócio que não tem explicação assim racional para que haja uma atratividade a essa desgraça, o pessoal ir visitar a desgraça de quem morreu no Titanic. O cara, porra, vai 5 pessoas até lá, né? Num submarino que foi mal feito porque não levou em consideração as pressões. Deu uma travada. Você está me ouvindo, César? Travou um pouco aqui o César. Dá uma verificada aí se você estiver me ouvindo, César. Sob a pressão, Voltou. Quem estava lá dentro, esses 5 excêntricos bilionários, não estão nem aí para o processo de imigração mundial, infelizmente morreram, porque a gente não pode comemorar a morte dos outros, né, Negrão? Isso aí é uma questão de humanitária, né? E também de ética, né? E aí, mas infelizmente aconteceu. A Guarda Costeira dos Estados Unidos, né? Que em vez de ter proibido esse submarino de sair das costas americanas e do Canadá para atravessar o oceano e ir até lá no fundo do mar, morrer de forma trágica, devia ter proibido isso. Mas é aquele negócio, nós estamos numa sociedade do espetáculo que tem que ficar glorificando esses malucos que têm muito dinheiro e acham que pode tudo. Só não pode vencer a própria morte, né? Encontrou ela lá perto do Titanic. E nem a natureza que eles tanto contribuem para destruir, né? A natureza lá, a pressão dos mares acabaram com eles. Exatamente. César, eu me lembro, até adquiri aqui, estou refazendo minha coleção de vinis, readquiri um disco que comprei 41 anos atrás, Missa dos Quilombos, tem lá Evocação a Mariana, e Dom Helder Câmara declama um texto fantástico, fabuloso, maravilhoso, e um trecho desse texto, ele diz assim: enquanto milhões padecem de fome, um punhado tem que vomitar para comer mais. Então, esses que estão aí, esse punhado que não sabe o que faz com tanto dinheiro, né? Então, para a gente questionar, finalizando aqui a sua participação nesta nossa manhã, nosso movimento de hoje, a gente fazer essa reflexão, né? Para que tanto dinheiro, enquanto milhões ou bilhões estão nessa situação, né, César? Deixo para você fazer suas considerações finais e comentar esse último ponto aí. Eu acho que você já fez o comentário essencial e a conclusão. É isso mesmo, é uma irracionalidade humana, né? Você já pensou se pegasse a fortuna desses caras todos que morreram agora e vão todo mundo por debaixo da terra, não leva nada? Se tivesse deixado esse dinheirão aí para o combate ao desequilíbrio ambiental, ou para aí o MST fazer a ampliação das produções de alimentos
no Brasil, nos próprios Estados Unidos, na África, teria tido um resultado muito mais positivo para a humanidade do que mostrar, né, esse resultado final que, na verdade, é a glorificação de um individualismo inconsequente, né, com um dinheiro absurdo, que no final vai se resultar em uma catástrofe que não tem sentido prático, né? A não ser mostrar essa inconsequência humana, esse irracionalismo. É melhor ficar com o discurso do Lula em Paris e pedir para esses tremendos bilionários botar a poupança que eles ganharam e estão desperdiçando agora no combate ao desequilíbrio ambiental na Amazônia, né? Por que não? Exatamente. E assim a gente finaliza aqui o nosso movimento de hoje. Agradecer você que nos acompanhou aqui pela TV 61, pedir para que se inscreva aqui no nosso canal, dê o joinha, acione o sininho, compartilhe essas nossas entrevistas aqui. E César, até segunda, né? Bom final de semana para você. Valeu, Negrão. Para você também, muito obrigado aí pela oportunidade e vamos em frente.